O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de Jesus ter repreendido Pedro, por Pedro não ter compreendido a missão de Jesus de morrer na cruz e nos salvar, agora Jesus, ele chama a multidão com seus discípulos e começa a falar algo que também é importante para nós e é de compreensão para que nós podamos realmente tomar uma decisão neste segmento de Jesus. Bem, se Jesus ele morre, ele vai passar por todo aquele sofrimento até morrer na cruz para nos redimir. Jesus agora está dizendo que esse é o nosso caminho também. Não é só ele que morre na cruz. Não é ele que vai somente passar pelo sofrimento. Somos nós também. Mas por quê? Nesse mundo adúltero, como ele acabou de dizer, essa geração adúltera e pecadora. Adúltera porque a rejeição de Deus é um adultério, porque nós fomos criados para Ele. Então, quando a pessoa rejeita Deus, abandona Deus, isso se chama até apostasia, o abandono da fé, é um adultério. Então, Jesus está dizendo, essa geração adúltera, essa geração pecadora, que rejeita Ele, ele vai se envergonhar diante do Pai no dia que nós formos ao encontro de Deus, ao encontro do Pai, para o ajuste de conta. Então, aqueles que passam a rejeitar Jesus por medo, por causa da perseguição, porque há uma rejeição por parte dessa geração de Jesus. E, em consequência disso, essa rejeição será a sua igreja. Vocês se lembram que quando Paulo, que era Saulo ainda, lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, que ele começou a perseguir os cristãos, aí Jesus diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus poderia ter dito a Paulo assim, Paulo, por que você está perseguindo os cristãos? Não, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então,
quando se persegue Jesus, persegue-se a igreja. Você pode ver que hoje há uma perseguição à igreja católica. Bispos sendo presos, cristãos sendo presos, cristãos que são desaparecidos. Porque a rejeição de Jesus leva a essa perseguição. Da mesma forma como perseguiram Jesus, e da mesma forma como perseguiram os apóstolos nos inícios, a mesma coisa é uma perseguição a Jesus Cristo. Só que, como nós temos, isso é da natureza humana, nós temos essa questão de querer preservar a nossa vida. Então, no momento em que se declara perseguição aos cristãos, os cristãos precisam continuar na sua fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ser fiel. Ele não pode rejeitar, ele não pode negar, ele não poderá dizer assim: não, eu não sou de Jesus, não, eu não sou católico. Então, se a pessoa faz isso, Jesus está dizendo: eu vou me envergonhar de vocês diante do meu Pai. Porque vocês não me seguiram, porque só queriam seguir Jesus a partir do momento das curas, dos milagres, da expulsão dos demônios. Mas seguir Jesus no momento em que ele é perseguido e continuar sendo fiel a ele, eis a questão. E aí a pessoa quer preservar a vida dela. Então Jesus disse: se alguém me quer seguir, ele tem que renunciar a si mesmo. Essa renúncia de si mesmo também tem esse significado, é renunciar até mesmo a essa preservação, de não querer dar a vida por nosso Senhor. Porque a pessoa renuncia dizendo: não, eu quero preservar a minha vida. Vocês estão entendendo? Então Jesus diz assim: com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a sua alma. Então ele rejeita Jesus para viver neste mundo, para não morrer. E aí, Jesus está dizendo: de que adianta ganhar o mundo inteiro? Porque a vida neste mundo é passageira. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Assim, aí Jesus continua. E o que poderia o homem dar em troca da própria vida, dar em troca da própria alma? Então, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. São Maximiliano Kolbe, ele, diante das meditações que ele fazia, ele colocou assim uma linha reta com uma divisória. E na divisória ali, ele colocou bem pequeno a essa vida terrena. E a outra parte, uma linha que não termina, mostrando o que é a vida passageira do que é a vida eterna. E aí ele faz o questionamento: qual das duas é que eu quero? Qual das duas? Eu digo agora para você, qual das duas você quer? Você quer essa vida passageira ou você quer a vida que é eterna? Só que para você ter a vida eterna, nessa geração adúltera que não quer saber de Deus, tanto você como eu, tanto a Igreja Católica, porque nós somos católicos, terá que passar por essa perseguição, por este sofrimento que Jesus passou. E aí entra a questão: eu vou preservar a minha vida
ou eu vou dá-la como Jesus deu? Vida eterna, vida passageira. Você escolhe qual dos dois. Precisamos pedir a Deus a graça, meus irmãos, dessa compreensão. Tanto que São Maximiliano Kolbe, ele foi para Auschwitz, foi levado para Auschwitz e morreu lá. Ele tem uma carta que ele escreve para a mãe dele e ele diz: estou sendo levado para os campos de concentração e quero dizer uma coisa, mamãe, porque era para a mãe dele que ele estava escrevendo, que enquanto a senhora, eu não enviar uma carta para a senhora não deverá enviar para mim. E vocês acham que ele enviou a carta? Não enviou mais. Porque de lá ele morreu. Ele morreu dando a vida. Ele fez uma troca. Tinha um homem que estava preso lá, que ia ser condenado também à morte. E esse homem, ele era casado, tinha uma família. Então, São Maximiliano Kolbe, ele fez uma troca. Eu me coloco no lugar dele para que ele possa ter vida, pelo menos para que ele possa voltar para casa, para cuidar ainda da família. Tá vendo? Ele vê que essa vida é passageira. Então, ele se sacrifica para que aquele homem possa ter um pouco mais de vida, voltando para casa para cuidar da família. E ele, como não tem uma família, porque não é casado, não tem filhos, ele se oferece em sacrifício. Ele faz a opção, na verdade, pela vida eterna. De que adianta, então, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Ele compreendeu muito bem o que Jesus está dizendo. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Agora nós passamos a compreender os mártires. Como eles iam felizes para o martírio. Como eles iam cantando, louvando, bendizendo, glorificando a Deus. Porque eles sabiam que eles estavam dando a vida por amor a Cristo e por amor à sua igreja. Eles estavam dando a vida para ter a vida eterna. Eles sabiam que em pouco tempo eles estariam diante do Senhor, glorificando o Senhor. Enquanto os homens davam a sentença de morte para eles, Jesus dá a absolvição. Por isso que no martírio, que é um batismo de sangue, quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu, para contemplar a glória de Deus, para viver com Deus. E aí? Você está disposto? Mas eu me pergunto também, eu estou disposto a carregar cruz? E se for preciso dar vida, eu tenho toda a disposição. Mas eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço que numa situação dessa eu poderia arrefecer e ter medo. Por isso, Senhor, dai-me a coragem dos mártires, que o teu Espírito Santo venha, para que eu não me envergonhe de ti, para que eu, Senhor, não
não venha a apostatar, apostasia, abandono da fé, que eu não troque, Senhor, a vida passageira, ou melhor, a vida eterna pela passageira. Não, Senhor, eu quero a vida eterna. Eu quero contemplar a tua face, eu quero estar contigo. É assim que nós precisamos pedir a Deus a graça. Mas não entremos também na presunção de dizer, não, na hora eu não vou negar. Não, não podemos dizer isso, porque é uma graça. É necessário que nós estejamos imbuídos da graça de Deus. É necessário que nós estejamos imbuídos da força do Espírito, para que nesse momento, não venhamos a negar nosso Senhor. Porque tempos difíceis nós teremos. Na medida que nós vamos estudando a história da igreja, nós vemos justamente isso. Tempos de sossego, de paz, tempo de perseguição. Embora a igreja seja sempre perseguida, mas de um modo geral se percebe assim. E agora nós estamos caminhando para a perseguição geral, a perseguição ao catolicismo, à Igreja Católica de forma geral. Aonde houver um católico, vai ser perseguido e vai ser convidado a renunciar a Jesus Cristo ou não. E aí, nesse convite, vai ser necessário que nós digamos: eu não renuncio a nosso Senhor, não. Eu sou católico, eu sou de Jesus, Ele é meu Deus e meu Senhor. E eles vão dizer: mas se vocês continuar assim e não fazerem o que nós estamos dizendo, nós iremos matar. E nós não vamos ter outra coisa a dizer. Nós não podemos negar aquele que nós conhecemos. Nós não podemos abandonar aquele que é o nosso Deus e é nosso Senhor. Para se falar isso, meus irmãos, é preciso estar imbuído da graça de Deus, como uma Santa Águeda, como os apóstolos, como outros santos que no decorrer da história deram a vida, como São Maximiliano Kolbe, que eu acabei de falar, como o São José Sanches, aquele menino mártir ali no México, no tempo da Cristiada, que ele gritou: viva Cristo Rei. É preciso estar imbuído. Como São José Sanches foi convidado até pelo tio para que ele pudesse negar Jesus, e ele disse: não, viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. Como São Paulo Miki, lá no Japão, e os seus companheiros que foram crucificados. E ali diante daquele momento que eles eram crucificados, uns louvavam a Deus, outros estavam bendizendo o Senhor, glorificando. São Paulo Miki perdoando os seus algozes e pedindo a Deus a graça da conversão dele. Esses são aqueles que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eles seguiram e foram fiéis a nosso Senhor até o fim. Que Nossa Senhora, a mãe dos mártires, a mãe dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo e mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela interceda por nós, pelos tempos difíceis que virão e que já está chegando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.